Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a participação aqui na nossa palestra, no nosso debate sobre o futuro do ECF. A gente sabe que é um assunto que hoje está sendo muito discutido, tem vários revendedores angustiados aí com para onde caminha o ECF. Tem várias empresas que têm muito da sua receita atrelada ao ECF. Então, a gente achou que era muito oportuno a gente aproveitar uma parte do nosso fórum para discutir esse assunto e trazer aqui a visão dos fabricantes. A gente convidou 3 fabricantes que, na sequência, eu vou apresentar. A visão da software house e a visão de uma revenda de solução. Então, a gente está tentando mostrar para o canal como é que a cadeia está enxergando as possibilidades e as ameaças sobre o futuro do ECF. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer a apresentação aqui das pessoas convidadas para o debate. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Cláudio, diretor comercial da Unidade Pernambuco. Gostaria de apresentar o Alcebiades Espíndola, da Eugin, é o diretor de automação da Eugin. O Gerson Gavazzi, que é o diretor industrial da Daruma e também membro da AFRAC, que é a Associação de Fabricantes de Automação Comercial, na qual ele é vice-presidente de fabricantes. O Matheus Larraburi, tá certo, Matheus? Que é engenheiro de software da Epson e também membro da AFRAC, na parte de fabricantes. Mário Roberto, da CRM de Maceió, e o César Silva, representando a Isis Colibri. Inicialmente, a gente vai dividir esse debate em 3 fases. Eu vou falar um pouquinho sobre o ECF, em que ponto, para tentar nivelar o conhecimento do tema. Na sequência, eu vou estender o debate aqui para que os fabricantes, o César da Isis e o Mário, possam falar aí em breves 10, 15 minutos no máximo, qual é a visão deles. E, na sequência, a gente vai abrir para perguntas. Então, assim, é importante que vocês anotem as perguntas. É importante que vocês procurem aproveitar essa plateia aqui para levantar todos os questionamentos que, de alguma maneira, não estão claros. Tem algumas coisas que, provavelmente, a gente também não tenha a resposta, mas é importante tentar estressar ao máximo os questionamentos aqui. É importante também e deixar claro que o debate não é para todo mundo falar a mesma coisa. Então, assim, as pessoas podem ter opiniões diferentes, e eu acho que isso é importante, isso enriquece o debate, porque a gente consegue ter visões diferentes. Então, assim, só para nivelar a questão do ECF, o ECF ele nasce em 94 através do Convênio 156, que conceitua o que seria um emissor de cupom fiscal e um PDV fiscal. Na sequência, a Lei 9.532, ela obriga o uso do ECF em todo o varejo nacional. Então, é uma lei federal de obrigatoriedade do ECF a partir de determinadas faixas de faturamento. Essa lei ela é alterada por alguns convênios. Então, o convênio ECF 85, que institui a MFD, que é a Memória de Fita Detalhe, que possibilita você não ter mais a segunda via do cupom e ser tudo armazenado em memória. E é alterado também pelo convênio 0909, que institui o módulo fiscal blindado e um módulo de comunicação. Então, esse é o último convênio válido, que ainda nem está totalmente finalizado, sobre o ECF. Para e passo a isso, outras iniciativas a nível nacional têm ocorrido. Então, a gente tem o Estado de São Paulo
desenvolvendo uma solução chamada SAT, que provavelmente vai ser abordada aqui no debate. Temos ações aí de outros fiscos, como o Rio Grande do Sul, que está fazendo um projeto piloto de nota fiscal de varejo, ou seja, um conceito similar à nota fiscal eletrônica, só que adaptado ao cupom fiscal. Tem outras situações ocorrendo a nível Brasil. No Ceará se fala num modem específico para comunicação com o fisco. Então, assim, são várias ações que estão acontecendo a nível Brasil, e isso, de certa maneira, vem deixando o canal preocupado, sem saber para que lado o mercado está indo. Então, a gente vai procurar aqui nesse debate tentar elucidar alguns questionamentos. Na sequência desse debate, a gente vai ter uma palestra do Claudemir, onde ele vai tocar também nesses questionamentos sobre o prisma da software house. Como é que isso vai afetar essas mudanças, como é que essas mudanças podem afetar as software houses. Então, eu queria agora realmente abrir o debate, queria passar a palavra para o Alcebiades. Não, vamos primeiro fazer pelo fabricante, acho que fica melhor. Pode começar pelo Jefferson, pelo Gerson. Então, vamos começar ouvindo o Gerson Gavazzi, qual é a visão aí do fabricante, especificamente da Daruma, com relação ao futuro do ECF. Bem, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade da gente poder esclarecer a coisa e, principalmente, o evento que está muito bacana e que vocês vêm se esforçando e fazendo cada vez melhor. No que diz respeito a o aspecto do futuro do ECF, é muito importante a gente tentar, mesmo que rapidinho, falar um pouquinho do passado. Então, como já foi muito bem colocado, a coisa meio que começou inicialmente com a impressão de bilhete, depois, e que daí tinha que fazer segunda via, guardar a segunda via, e depois você teve a evolução no novo convênio, que você tinha a fita de memória, a fita detalhe de memória, que ficava gravada eletronicamente. E daí, então, o que ficava faltando, e era muito sentido por determinadas secretarias fiscais, que eles tinham todo um regulamento, tinham equipamento, guardavam as transações, mas tinham uma tremenda dificuldade de fazer auditorias nessas coisas. Por quê? Porque você tinha que ir em loco, tinha que levantar dados, ou em papel, nessas salas enormes que ficavam guardando toda a movimentação do comércio, ou tinha que buscar dentro das MFDs, com softwares específicos, retirar esses dados e fazer a auditoria. Então, aí foi, em paralelo também a tudo isso, nasceu a nota fiscal eletrônica, que foi muito bem sucedida e eletronizou bastante a coisa, deixou bastante moderno e fez com que o fisco sentisse realmente que seria muito bacana ele também poder ter essas informações das transações nos seus hosts, nos seus equipamentos de memória, para poder fazer a auditoria fiscal de maneira eletrônica com software inteligentes, de rastreamento, de faturamento e tudo. Bem, com essa tipificação aí, então, partiu-se para conseguir alguma coisa onde a venda também no varejo fosse transmitida o quanto antes para o fisco. Bem, aí você tem, por exemplo, uma iniciativa que foi muito bacana e que às vezes não é muito comentada, porque ela foi de âmbito do ISS, que foi feito também em São Paulo, que o São Paulo, a Secretaria
da Fazenda Municipal implantou a nota fiscal eletrônica para ISS. Então, a nota fiscal eletrônica, já há mais ou menos uns 6 anos, ela foi implantada. Poderia-se dizer que era uma nota fiscal eletrônica de varejo, porque é uma nota fiscal eletrônica de ISS. Então, se você tem um estacionamento, esse estacionamento passou a dar uma nota fiscal eletrônica. Mas aí, ali foi muito bacana, porque não tinha nada. Não existia ECF, não existia papel moeda, não existia formulário contínuo, como aconteceu na nota fiscal eletrônica normal, né? E aí ficou bacana, porque, como não tinha nada, conseguiu-se fazer uma coisa bem feita, partindo do zero, e incentivou-se o uso por meios de prêmio. Então, foram as primeiras vezes que apareceram essa situação de... Ela é a precursora da nota fiscal paulista, do ISS. Então, aí aumentou bastante a arrecadação e tudo. A maioria desse pessoal que trabalhou nesse projeto já tinha trabalhado também no projeto da nota fiscal eletrônica anteriormente, já tinha conhecimento, então, com essa eletronização. E, depois, passado mais uns 3, 4 anos, eles foram para a Secretaria Estadual, porque o prefeito passou a ser governador do estado e levou a equipe, montou a equipe lá. Nesse momento, eles já tinham uma experiência de mais de 3 anos com a nota fiscal eletrônica de varejo para serviço, né, ISS. E vocês vejam que é bastante interessante pegar esse ponto para entender. Eles não implantaram a nota fiscal eletrônica de varejo. Veja que eles tinham toda a experiência, eles já tinham implantado há mais de 3 anos a nota fiscal eletrônica de varejo para o ISS e não implantaram a nota fiscal eletrônica de varejo no estado de São Paulo para a ISS. E por que eles não implantaram? Eles não implantaram porque eles identificaram, quando implantado para serviço, que ela não estava em condições de funcionar adequadamente. Ela acabou gerando, nos primeiros meses, uma boa arrecadação e depois uma tremenda evasão de divisa. Porque o que acontece? Vocês imaginam um estacionamento onde um monte de carro quer sair e cai a rede. Aí não tem o que fazer, você é obrigado a dar o cupom, porque aquelas pessoas que estão saindo vão apresentar isso na fábrica, vão ter que ser ressarcidos. Então, o que aconteceu? Eles foram obrigados a criar soluções de contingência. E as soluções de contingência, tipicamente, não é só com eles, mas acontece em todo lugar, vira solução oficial. Então, eles criaram o tal do, acho que é RPS, RPS, que seria um relatório provisório de serviço. Recibo provisório de serviço. E para que eles passassem para o fisco depois, quando o sistema voltasse no ar. Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que, obviamente, muitos comércios que não têm a licitude que deveria ter, passaram a fazer tudo com RPS e só no fim do dia verificava o que era vantagem transferir para o fisco. Como antigamente no talonário, que o comércio no fim do dia via o que era para emitir nota ou não. Muito bem. Isso, claro, aconteceu por quê? Porque toda a experiência da nota fiscal eletrônica não valia para o varejo, por causa que a nota fiscal eletrônica, se ela não conseguir ser transmitida na hora, ela pode ser transmitida no outro dia sem nenhum prejuízo. Então, ela não tem que ser feito aquele movimento de massa e no mesmo horário. Muito bem. Também ela tem soluções de contingência com papel moeda, etc., mas porque lá cabe isso, uma venda de uma geladeira, uma venda mais... ou uma transação entre indústrias. Bem, daí, o que São Paulo fez? Esse grupo, né, que já tinha muita experiência, eles analisaram que o que eles precisavam passar a informação online para o fisco. E não estava dando certo com essa situação onde ele não tinha como se virar numa contingência.
Aí eles pensaram, poxa, vamos fazer uma caixinha que vai capturar esses dados, vai assinar o cupom para que ele seja impresso para o usuário e passar para o fisco. Se não tiver condições de passar na hora, ele passa depois. Então, eles geraram, assim, uma solução de contingência e a comunicação que essa caixinha faz, ela praticamente é a comunicação da nota fiscal eletrônica. Então, ela tem todas as características elétricas de XML, tag, todas essas coisas. Muito bem. Em paralelo a tudo isso, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fez esse piloto de nota fiscal eletrônica de varejo, onde realmente eles estão parados exatamente na solução de contingência. Porque, por exemplo, né, a farmácia lá, Panvel, né? Panvel, ela tem, no piloto, ela fez um caixa e ficou com 4 com impressor fiscal, onde, como eles mesmos falam, esses 4 são para salvá-los quando o sistema para, porque ele não tem como fazer, não foi montado ainda a solução de contingência. Claro que está todo mundo trabalhando nisso, mas hoje não tem. Esse piloto, vai ser feito um piloto agora, bem maior, com 10 estados, da nota fiscal de varejo, eletrônica de varejo. São 10 empresas para cada estado, para que eles consigam sentir um pouco mais o volume disso. E eles estão usando como solução de contingência que, se em 10 segundos não conseguir passar o cupom e voltar a assinatura de confirmação, então a loja entra em contingência. Aí ela é obrigada a fazer um relatório provisório, você vai receber um recibo provisório, e essa loja vai, então, ter que atender uma série de obrigações acessórias. Ela vai ter que gerar relatórios das vendas que ela fez, vai ter que criptografar isso num MD5 e vai ter que, a cada 12 horas, passar, nem que seja por um internet corner, um cybercafé, esse relatório para o fisco. Quer dizer, é uma coisa que ainda tem que ser muito bem testado, analisado. Em suma, o aspecto da contingência. E deixo claro aqui que São Paulo já tinha visto isso, que no varejo era um grande problema. Muito bem. Mas, de qualquer forma, estão trabalhando nisso. São Paulo, eu não sei se todos sabem, mas São Paulo já há muitos anos permite a nota fiscal eletrônica de varejo. Só que nos moldes da nota fiscal eletrônica. Ou seja, não existe esse negócio de solução de contingência. Se não funcionar, não faz. Então, você tem determinadas lojas que, quando vai te vender uma geladeira, que vai entregar no outro dia, ela faz uma nota fiscal eletrônica para você. Porque o sistema está ali funcionando e tal, e ela faz porque depois ela vai pegar essa nota, vai levar, vai fazer entrega no outro dia ou na outra semana. Mas na hora que você compra, sei lá, um ventilador ou um livro, você vai passar no caixa e pegar um cupom fiscal normal, que é o da massa. Muito bem. Mas, de qualquer forma, se você vê tanto a situação de SAT em São Paulo quanto de nota fiscal eletrônica, ou, no caso, como foi muito bem colocado, do Ceará, que com modem, o objetivo é passar o dado para não ter que ficar fazendo auditoria assim, quase que no chute, sem poder passar softwares inteligentes num banco de dados. E aí, o que acontece? A gente tem uma ideia de comparar todas essas coisas modernas que se falam, que é de um SAT, que é uma caixinha que transmite e que não tem muitas obrigações acessórias, que não tem PAF para infernizar a nossa vida e por aí afora, e uma nota fiscal eletrônica também, toda simplificada e tal. E aí a gente olha do outro lado, a gente enxerga o ECF antigo, lá de muitos anos, que não transmite nada, que tem 1 milhão de obrigações acessórias, porque como ele não transmite, então foram agregando nele um monte de coisa, tipo imprimir bitmap, que às vezes sai 4, 5 metros de papel para você guardar todo dia, e MFD com MF, porque MF é mais rápido de fiscalizar, MFD é um pouco mais demorado.
Uma série de coisas que deixa a gente realmente incomodado. E, principalmente, você olha a coisa muito velha e analisa o que ainda não existe, que vai existir, que seria muito novo. Mas, nesse meio, e é bem do nosso conhecimento, porque todos nós já temos esse projeto pronto, tem o ECF novo no convênio 0909, que o que o ECF novo fez? Ele exatamente implantou a transmissão dos dados da venda para o fisco e vamos dizer assim, a memória blindada. Então, o que acontece, na verdade? O ECF novo, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele transmite exatamente o pacote eletrônico da nota fiscal eletrônica. Inclusive, podendo ser linkado direto no sistema da nota fiscal eletrônica. Então, se em algum estado tiver nota fiscal eletrônica, você pode pôr um ECF, ele vai falar com o sistema. Igualzinho como se fosse o que o sistema lá faz. Então, tem os mesmos tags, tudo. E com, assim, uma série que eu enxergo de vantagem. Tipo, por exemplo, quando você tiver um SAT, você tem que ter o SAT, que ele tem um hardware, que ele não dá conta da parte de impressão e que ele tem que ter criptografia, tem que ser lacrado, porque o SAT também é blindado, porque como ele criptografa os dados, ele tem uma chave pública, chave privada, essa chave tem que ser protegida, não pode permitir que abra. Se abrir, ele tem que perder dados e tudo. E tem que ter gerenciador de USB, de Ethernet, porque vai falar com a sua retaguarda e tudo. E depois ainda tem que ter impressora, que tem que ter tudo isso aí também, né? Ao passo que o convênio 0909 agregou essas duas coisas junto. Basicamente, o 0909 fez exatamente isso. Ela pegou o conceito da transmissão da nota fiscal eletrônica, que é o que o SAT faz, junto com a impressora. E armazena esse dado na memória para você poder fazer uma auditoria de prova de fraude, que o SAT não dá essa permissão. Muito bem. Eu estou falando, que eu também não posso falar demais, assim, eu quis dar aquela ideia genérica. Mas o que eu digo disso aí? No caso do ECF, ele foi concebido pelo todo o grupo técnico da União, inclusive pela maioria desses estados que estão pensando em outras opções, também tem seus técnicos, seus fiscais participando desse projeto. E consideram esse projeto um projeto capaz, que ainda não está devidamente implantado no país em uso. Mas você já tem um fabricante homologado e nós, outros fabricantes, estamos todos na fila, em andamento, o processo de homologação. Então, não vai demorar muito, vocês vão poder disponibilizar facilmente desse tipo de ECF. Agora, não se pode pensar que esse ECF do convênio 0909, ele é aquele ECF cheio de obrigações acessórias, dificuldade de lacração, troca de memória. E o outro é um SAT moderno, é uma nota fiscal eletrônica. Por quê? Porque esse novo ECF não tem nada disso, gente. Para vocês terem uma ideia, ele não tem bitmap. Todos vocês sabem que o novo ECF no convênio 0909 não vai imprimir bitmap? Então, ele não vai imprimir bitmap, ele não tem MF, MFD, é tudo num módulo só de gerenciamento. Por que tudo? O PAF dele é extremamente simplificado. Você, por exemplo, a lacração, você põe o ECF e faz tudo uma programação digital. Não tem nada nem que discutir com o fisco, nada, porque tudo isso aí vai bater no host e vai ser assinado lá. Então, a outra coisa que é importante nisso aí tudo é que, por exemplo, né, hoje você tem um lacrador, quando ele precisar ir lá mexer na máquina por qualquer motivo. Tudo isso aí vai ser feito de outra forma, mas outra forma mais moderna, tudo compatível com a tecnologia. Mas o importante mesmo disso é que esse ECF,
ele é COTEP, ele foi feito pela União e ele opera em qualquer lugar, porque veja que coisa importante. Se você chegar numa localidade onde não tem acesso à banda larga, nem vai ter acesso tão já, ou o fisco não está infraestruturado para receber dados, você coloca esse ECF e ele vai operar normalmente como um ECF normal, ele tem a memória dele, vai guardar os dados e pode ser auditado in loco, assim como ele pode ser levado para um local onde tenha a banda larga para passar os dados e ser auditado, ou ele pode, daqui 2, 3 anos, quando o fisco criar a infraestrutura, ou quando tiver acesso à banda larga na região, na vila, na cidade, etc., ele passa todos os dados dele. Então, ele é um equipamento realmente de transição. Por quê? Porque a gente sabe que lá na frente vai existir vários modelos. É como eu falei. Você tem loja em São Paulo que algumas vendas ela faz com nota fiscal eletrônica e em outra ela faz no emissor fiscal. Então, eu entendo, como fabricante e também como vice-presidente dos fabricantes na FRAC, a gente tem esse entendimento que muitas dessas tecnologias vão conviver e a eficiência é que vai acabar mostrando qual vai ter maior volume e menor volume. Uma outra coisa que eu digo que é importante ser considerado é o seguinte. Hoje, quando você põe um SAT, por exemplo, num comércio, o dono do comércio fica um pouco vulnerável. Por quê? Porque como isso não está ligado com a impressão e nem com o sistema de gestão dele, pode ser feito muitas vendas sem mandar para o SAT a informação e que não fica registrado, e que o dinheiro vai para o bolso de quem está gerenciando naquele momento ali. E se for o próprio dono que não é muito lícito, a concorrência do outro lado que está fazendo direitinho vai ter problema. Então, essas coisas ainda estão por aparecer na prática. Bom, então, basicamente, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que todas essas iniciativas existem, todas essas iniciativas têm tendência de progredirem e de virarem prática, mas não dá para desprezar e dizer que acabou o ECF, porque ele realmente traz todas essas características, e eu acredito que vai haver uma convivência, até certo ponto pacífica, de vários meios e dependendo de alguns lugares. Eu entendo que era muito importante que só existisse uma coisa, que fosse padrão nacional, mas, no meu entender, vai acabar sendo assim, porque tudo utiliza a mesma forma de comunicação com os hosts do Cisco, que seria os protocolos da nota fiscal eletrônica. Então, eu acho que da caixinha para fora, seja SAT, seja a retaguarda, seja o que for, vai sempre se comunicar mais ou menos do mesmo jeito, com o mesmo sistema de chave de proteção e tudo. Bom, desculpa, falei um pouco demais. Ou seja, Jess, só uma pergunta aqui. Você vê que a grande fragilidade ainda das novas tecnologias é a contingência. No caso da nota fiscal eletrônica é a contingência. No caso do SAT, o SAT praticamente ele seria uma contingência de uma nota fiscal eletrônica. Mas, no meu entender, ele deixa a desejar no momento que ele não cuida de garantir que imprimiu e não mantém os dados ali para quando precisar dar um flagrante, uma coisa assim. Entre outras coisas que permitem o bypass, mas aí é mais delicado o assunto. Mas para a nota fiscal eletrônica, existe um problema muito sério que é a contingência. Ok. Vamos passar a palavra aqui para o Matheus, para ele dar a visão dele. Boa tarde. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, tentando esclarecer um pouco desse cenário que até o momento está caótico. Agradecer o tempo de vocês de virem até aqui e se disporem a participar desse debate. E também o resultado do evento todo aqui, da feira, está sendo muito bom para a Epson. Acho que isso vai surtir negócios para todos nós, é isso que a gente espera. Então foi uma surpresa muito positiva para mim.
Bom, já fui apresentado, eu sou o Matheus, da empresa Epson. Eu trabalho há 8 anos na Epson. Já entrei lá trabalhando no projeto de impressoras fiscais, inicialmente desenvolvendo o equipamento, né, no departamento de pesquisa e desenvolvimento, e agora estou trabalhando mais próximo da área comercial, na integração do produto com os nossos parceiros de software. Também represento a empresa nas associações de classe, na BIN e na FRAC. Tá? Então, isso só para mostrar para vocês que eu estou bastante envolvido com essa questão de ECF há todos esses anos. Acredito que a maioria de vocês está há mais tempo do que eu. Então, o Gerson já fez um apanhado interessante do histórico do ECF para chegar até no ponto que está. Bom, então vamos direto ao assunto, o futuro do ECF. A Epson entende que, muito do que o Gerson já falou, essas soluções estão sendo propostas por um motivo muito óbvio. A tecnologia, ela evolui a cada dia e ela vai sendo incorporada em todos os aspectos, em todos os equipamentos. O fisco, no Brasil, tem investido muito na digitalização dos documentos. Então, a gente tem ouvido falar demais em gerenciamento de documentos eletrônicos. Isso vem desde a época da urna eletrônica, né, que talvez tenha sido o primeiro projeto nacional que ficou 100% digital em algum momento, né? Então, hoje, para se votar, não existe mais a opção da cédula, tudo na urna, mesmo para localidades afastadas dos grandes centros. Isso depois se refletiu em um outro projeto, não que tenham sido derivados, mas é uma diretiva do governo, né, do imposto de renda. Hoje, o imposto de renda também só pode ser feito 100% de forma digital pela internet. Até alguns anos ainda existia a opção do papel, agora não tem mais. E, da mesma forma, essa digitalização de documentos chega ao varejo e causa um pouco esse desconforto de novas soluções que ameaçam as atuais e a gente não sabe para onde caminham os nossos negócios. Mais um ponto que é importante esclarecer é que a impressão do recibo ela é prevista em todas as soluções, seja na nota eletrônica de varejo, seja com SAT, seja com ECF. A solução de software para gerenciar o estabelecimento está presente em todas as soluções. Então, os nossos negócios continuarão existindo, talvez um pouco transformados pelas novas tecnologias que estão entrando, né? Mas continuaremos fornecendo impressoras, talvez não fiscais. Vocês continuarão fornecendo software, continuarão revendendo os equipamentos, o hardware, a impressora, o scanner, continuarão provendo a solução, prestando serviço. Talvez tudo isso um pouco modificado. Agora, falando propriamente da solução, do ponto de vista técnico, porque eu sou técnico, a gente entende que, das soluções que estão sendo apresentadas hoje, incorporando novas tecnologias, elas apresentam vantagens e desvantagens. O Gerson já bem colocou várias dessas vantagens e desvantagens, questão de contingência, questão de custo, questão de facilidade de instalação, de uso, questão de obrigações acessórias. Então, certamente que não vai ser só uma solução que vai prevalecer. Assim como hoje, já há muitos anos, na verdade, não é o ECF o único equipamento ou a única modalidade de emissão de documentos eletrônicos, documentos no varejo. A nota fiscal sempre foi usada realmente, e inclusive no frente de caixa por algumas grandes redes. Tem uma grande rede de material para escritório, principalmente concentrado na região sudeste, que sempre optou por fazer nota fiscal no frente de caixa. Então, você ia comprar uma caneta e saía de lá com uma nota fiscal impressa em formulário contínuo, porque era a opção dele. E como é uma possibilidade, o fisco permite essa modalidade. Pois não? Sim, eu não queria citar os nomes, mas, enfim, a modalidade sempre foi permitida. Então, o que se discute agora não é a introdução de uma nova modalidade, é da versão eletrônica dela e com algumas simplificações, porque a nota fiscal eletrônica, para ser emitida, pede uma série de informações do comprador. Então, por exemplo, o CPF ou CNPJ, o nome, endereço, você não consegue emitir uma nota fiscal eletrônica sem esses dados. Então,
tem esses complicadores e que estão tentando descomplicar nesse projeto da nota eletrônica, que é a nota fiscal eletrônica de varejo. Ela, inclusive, o nome, a palavra simplificado acompanha justamente porque não exige essa série de informações cadastrais do comprador. Já no ECF, foi um equipamento desenvolvido especificamente para o varejo. Ele nasceu no varejo, derivado da máquina registradora, e ele evoluiu ao longo de muitos anos, mais de décadas, já estamos quase chegando a 2 décadas, né, de evolução, desde a máquina registradora até a presente data. E é uma solução que a Epson acredita que foi moldada para esse segmento. Inclusive, a forma de fazer os cálculos da arrecadação de imposto são diferentes da nota eletrônica, já é uma questão contábil, né? Mas é adaptado para o varejo, onde tem característica de venda de produtos de valor baixo, vendas unitárias e não vendas em quantidade, em caixas ou em centenas. E a nota fiscal eletrônica foi desenvolvida para esse outro cenário. Então, ela está sofrendo adaptações nesse projeto para atender ao segmento de varejo. Fora isso, tem a questão da contingência da informação, que já no SAT já é previsto, né? O SAT armazena os dados também internamente na caixinha, que é o equipamento SAT, para fazer a transmissão posteriormente no caso de perda de conectividade com o fisco. E o ECF ele já nasceu pensando em contingência, que era a cópia em papel, depois virou a cópia eletrônica, e agora existe a questão da transmissão, e a cópia eletrônica ainda é a contingência da transmissão, que se falha, pode ser transmitido posteriormente, né? Então, a gente acredita realmente que o ECF hoje, ele é a solução mais completa e que atende de uma forma mais uniforme todas as necessidades de todas as unidades federadas, de todos os tipos de comércio, porque ele foi moldado para ser assim, para atender a todo esse público. Enquanto que as outras soluções podem ser interessantes para nichos de mercado específicos, condições específicas, com disponibilidade de conexão ou um tipo de operação diferenciado que a loja queira fazer. Então, esse é um apanhado rápido, eu não vou me estender muito, porque o Gerson já falou bastante, eu acho que já esclareceu bastante o que é cada solução. Ah, sim, é verdade. Eu acho que ele não teve tempo, ele está... Mas ele lembrou de um ponto interessante, que eu falei que continuamos existindo, qualquer que seja o cenário. Como fabricante, a Epson vai fornecer equipamento para qualquer solução dessas. Vocês continuarão fornecendo para os seus clientes qualquer que seja a solução, isso é fato. E existe uma questão ainda no ECF, o ECF novo, né? Eu falei pouco dele, eu vou falar um pouquinho dele, então vou me estender um pouquinho mais, alguns minutos. O ECF novo do convênio 09, talvez não seja ainda de conhecimento pleno de todas as características técnicas desse equipamento. Ele traz a conectividade como uma grande diferença, ele traz a blindagem do módulo fiscal como outra grande diferença em relação à versão anterior, e também a assinatura digital dos documentos eletrônicos. Então, o que o Gerson me lembrou aqui, que eu não comentei, é a questão da lacração do equipamento. É uma pergunta que foi recorrente hoje aqui para mim, enquanto eu estava ali na mesa da Epson. E como é que fica a questão de lacração nesse equipamento novo? A questão fica da seguinte forma: a lacração do equipamento, ela não é mais feita no equipamento novo, como é hoje no preenchimento de um relatório por um credenciado do fisco, e esse relatório tem que ser dado entrada no posto fiscal, para daí a máquina ter validade jurídica naquele estado. Não é mais exatamente assim. O credenciado, ele passa a ser um credenciado do fabricante, trabalhando muito mais próximo ao fabricante, como um representante do fabricante naquela região, fazendo a lacração eletrônica da máquina através de uma ferramenta fornecida pelo fabricante, que é um software que se conecta com o equipamento, gera as chaves de segurança dele, comunica o fisco. Então, quer dizer, quem é o lacrador hoje deixa de ser o cara que vai com uma chave de fenda e um alicate para pôr o lacre e passa a ir com um notebook, com um software, usando assinatura digital para fazer a inicialização do equipamento, que continua necessária no equipamento ECF novo. Tá? Então, acho que é esse detalhe que faltou.
eu comentar do lacrador nesse cenário. Enquanto que no cenário nota fiscal eletrônica e SAT, isso é bastante diferente, né? Porque se eu tenho uma solução apenas de software, basta instalar o software e a instalação, a inicialização está finalizada. Agora, é claro, não é uma solução tão simples assim, porque o software ele tem que emitir os documentos, tem que fazer, de alguma forma, a contingência que ainda não está definida. A adaptação do estabelecimento para utilizar a nota eletrônica, os procedimentos de loja vão mudar bastante. A mesma coisa acontece no SAT. O lacrador ali no SAT não tem muita atividade, porque o SAT ele faz a inicialização através de conectividade direto com o fisco, e uma vez inicializado com o fisco, ele está apto a emitir os documentos. Mas, novamente, a princípio parece uma solução simples, que instalou, está resolvido, mas também modifica todo o funcionamento do caixa, todos os procedimentos da loja. Inclusive, eu me recordei agora de um ponto importante que eu gostaria de compartilhar. Hoje, todo estabelecimento comercial moldou os seus procedimentos de operação, inicialização do caixa, venda, troca de operador, fechamento do caixa, todos os procedimentos contábeis com base no que é o ECF. E o ECF foi desenvolvido com base no que era necessário ser feito no estabelecimento, ou seja, a evolução desse produto ao longo desses anos todos foi de encontro com o que era necessário para a loja, o que era necessário para a contabilidade, também para o fisco e vice-versa. Essas soluções novas que estão sendo propostas, elas vão modificar em muito a operação do caixa. Porque hoje, imagine só que o dono de um estabelecimento, ele, de certa forma, depende do ECF, que é um auditor dele, como dono do estabelecimento, na loja. Porque uma vez que o funcionário dele, lá no caixa, faz uma venda e imprime um cupom, esse valor que entrou no caixa é registrado no equipamento e é possível de ser auditado por ele, dono do estabelecimento, na redução Z no final do dia. Então, quer dizer, ele tem o controle do que foi vendido e do que foi colocado na gaveta. Ao passo que uma solução que não controla a impressão pode muito bem sofrer uma fraude interna na própria loja, não uma fraude do fisco, não estou falando uma fraude de impostos, estou falando uma fraude do funcionário para com o seu empregador. Ele pode muito bem fazer uma venda, imprimir um documento falso através do notepad, numa impressora comum, como é a impressora que é proposta nessas soluções, e ele põe o dinheiro no bolso e não na gaveta. Como o dono do estabelecimento consegue auditar esse tipo de situação? Então, o ECF, ele não só controla problemas de emissão de documento falso para o fisco, como também para o lojista. Então, a questão de, como eu falei, procedimentos de caixa, vão ter que ser todas, esses procedimentos vão ter que ser todos revistos em função das novas soluções. Tá? Então, eu dei um exemplo, mas não é só esse. Existem outras possibilidades, outras necessidades de mudança de procedimento. Por exemplo, o controle do livro fiscal, que hoje as informações do mapa resumo saem do ECF, totais por alíquota, totais em dinheiro, totais de itens vendidos, tudo isso é possível de ser extraído do ECF. E muitas soluções de software se valem dessas informações do ECF para montar os relatórios do fisco, para montar o Sintegra, para montar o ato COTEP, agora o SPED. Enfim, todos os relatórios enviados mensalmente para o fisco. Aí eu pergunto, como fica nessas soluções novas? Hoje o software, ele usa o ECF como uma fonte de informação e ele consulta o ECF para obter essas informações. Nas soluções novas, o software passa a ter que controlar tudo isso. Então, se hoje o software ele já tem muita complexidade de ter que controlar o estoque, de ter que controlar quais meios de pagamento são permitidos, controlar toda a comunicação visual com o operador, com o cliente, todos os periféricos, ele passa a ter que controlar toda essa contabilidade que hoje já faz, de certa forma, mas com muito mais critério, com muito mais cuidado, porque não tem uma segunda fonte de informação, que é hoje o ECF, para consultar e validar os dados. Então, é bom a gente pensar a respeito de tudo isso e como que isso pode afetar, né? Então, até em função desses problemas que eu apresentei aqui, a Epson, assim como muitos outros fabricantes, eu diria quase todos os outros fabricantes que nos reunimos na AFRAC, pensam em uma solução que, primeiramente, se adequa à necessidade do estabelecimento comercial, que seja possível de ser implementada
de uma forma abrangente em todo o território nacional. Independente se é um grande centro, se é uma cidade mais afastada, se é no estado que exige alguns relatórios ou no estado que exige outros relatórios. Até porque nós, como fornecedores de solução, não queremos trabalhar só numa localidade, até porque o lojista ele tem filiais em outros estados, então essa unificação é muito interessante, é muito importante para toda essa cadeia. E é nisso que a Epson e os demais fabricantes acreditam, e é isso que a gente defende. A evolução, ela traz inovação, traz mudanças, mas isso tem que ser feito com muito critério, pensando nessa experiência que o ECF já trouxe ao longo dos anos. Então, a gente, de fato, acredita que o ECF novo, com todas essas características que ele recebeu, esses incrementos de tecnologia que ele recebeu, é a solução que mais se adequa à necessidade do mercado atual e, certamente, de uma maneira uniforme no território nacional. É isso. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Alcebiades Espíndola, sou diretor da divisão de automação de Eugim. Quero parabenizar o Luiz Cláudio ADN pelo evento, impressionante, né? Quantidade de pessoas aqui vendo, a beleza do lugar, a organização. Estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade que vocês estão dando da gente estar junto, estar conversando. E quero dizer para vocês que eu não sou técnico, tá? Então, até uma covardia, os dois técnicos aqui. Eu não sou técnico, não entendo nada, acho que eu entendo até menos do que vocês. E eu fiquei olhando aqui para vocês, olhando para eles falarem, então eu vou dar um viés um pouco diferente na nossa conversa, tá? Eu vou falar um pouco de negócio com vocês, e menos de tecnologia. Então, peço perdão a todos aí, eu vou falar um pouco de negócio. Porque, no fundo, eu fico pensando, se eu tivesse sentado aí, eu falo, como é que eu vou ganhar dinheiro daqui para frente, não é isso? Já está difícil ganhar hoje, como é que nós vamos continuar ganhando dinheiro? Né? Não está muito fácil. A minha leitura disso é uma leitura muito simplória. Nós temos aí 4 tecnologias sendo discutidas, né, para substituir o ECF. A MFB, tecnicamente, os dois sabem até melhor do que eu do que é isso, que é um convênio, né, que está aí prevalecendo, porque o ECF, como ele é hoje, já acabou. Eu não consigo homologar nenhum outro, nem a Daruma, nem a Epson. A gente tem que manter esses mesmos modelos, né? Então, não é que ele acabou. Posso vender? Posso vender. Posso vender daqui a 10 anos? Ele posso. Mas eu não consigo homologar outro. Porque o convênio 05 não existe mais, o que existe é o convênio 09, que é a MFB. Tem uma máquina só homologada no convênio 09, porque também não atende ao convênio, né? Se for brigar muito, não atende ao convênio. E nós temos tecnologia. Aí São Paulo está com uma alternativa que se chama SAT. Eu acho que é uma alternativa inteligente. Se ela vai ser implementada ou não, não sei. O Rio Grande do Sul, puxando pelo, está com uma alternativa que é a nota fiscal eletrônica de varejo, que também é uma solução. Vendo todo esse cenário e pensando, eu imagino o seguinte, eu acho que o nosso mercado vai mudar profundamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, nós estamos num ótimo momento para vender ECF. Entenderam ou não? Acho que isso é um recado que vocês têm que pegar e levar para frente. Porque que vem alguma coisa nova, vem. Agora, o que vem vai ser, no começo, pior para nós e pior para o contribuinte. Então, é melhor ficar com uma encrenca que a gente já conhece, certo? Do que uma encrenca que a gente não conhece. Então, é importante você estar informado disso para vender ECF. Quem está com ECF perto de vencer, troca agora. Não espera vir uma mudança de tecnologia. Troca agora. Vai poder usar por mais 5 anos. É direito adquirido. Então, essa é uma outra coisa. A outra coisa é o seguinte, todos os cenários que estão apontando de mudança, tira o espaço da revenda no cliente. Porque o cliente passa a ser menos dependente de vocês do ponto de vista burocrático, de obrigatoriedade. Então, o que vocês têm que começar a fazer? Se preocupar em vender mais solução.
se preocupar em vender mais coisa completa, estar mais próximo do seu cliente, né? Não entregue o cliente de vocês para ninguém. Pô, não, né? Não tem que entregar, o cliente é teu. Então, vocês têm que estar mais próximo deles. Eu estive vendo aqui, por exemplo, Pernambuco. Pernambuco tem 50 mil ECFs instalados. Já é o 4º ou 5º estado em número de ECF. Só que desses 50 mil ECFs instalados, eu até fiquei assustado com esse dado. 8 mil contribuintes de Pernambuco responde porque é mais ou menos 20% do número de contribuintes, responde por 70% da arrecadação. Isso não acontece só aqui em Pernambuco, acontece no Brasil inteiro. E o fisco aqui hoje ele é remunerado, o fiscal ele é remunerado como ele é remunerado um vendedor, é por comissão. A comissão dele é a arrecadação, quanto mais arrecada, mais ele ganha. Então, o foco deles vai ser esse, vai ser aumentar a arrecadação cada vez mais. E os estados têm trabalhado nesse sentido. Então, assim, não podemos pensar isoladamente, achar que o SPED, que aqui não é nem SPED, aqui é um outro programa que é muito melhor que o SPED, né? Que a escrituração eletrônica daqui está anos à frente do SPED, que a nota fiscal eletrônica, que todos esses movimentos são movimentos isolados. Não são. Há muito tempo o fisco e o Estado estão olhando para essas coisas. E, nesse sentido, o ECF ele tende, do jeito que ele é hoje, ou do jeito que tende a ser MFB, ele tende a perder espaço, a ser menos importante. Mas isso não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é nem para o outro. Então, agora é um momento legal para vender. Então, assim, olha, o que eu acho que nós estamos num momento muito interessante para a revenda. Porque nós estamos sabendo que a coisa vai mudar, para que lado que vai, nem eu sei qual é o melhor, nem o Gerson sabe qual é o melhor, nem o fisco sabe qual é o melhor, nem eles se entendem. Está uma divisão terrível nos estados. Quem tiver a oportunidade, que aqui em Recife vocês têm um privilégio muito grande, né? Vocês têm um fiscal aqui que é aberto para conversar. O cara é muito bom. Eu tive conversando bastante com ele ontem, né? E hoje os equipamentos sempre foram muito mandados por alguns estados. Assim, eles não vão mais aceitar esse tipo de imposição. O Recife não vai, o Pernambuco não vai mais aceitar que o fiscal de Santa Catarina venha o que ele vai fazer, porque ele tem uma base de 50 mil ECF. Eu não tenho certeza, mas o Gerson podem me dizer que 50 mil ECF, eu acho que fica o 4º ou 5º estado da federação com ECF instalado. É um cara com uma visão boa, uma visão agressiva, uma visão progressiva. Então, eu, como revenda hoje, o que eu entenderia? Gente, vocês têm uma situação que é o seguinte, o mercado vai mudar. O mercado de ECF, como vocês conhecem hoje, vai mudar. Mas não é da noite para o dia. O que faz nesse inteirinho tempo? Podemos ficar discutindo tecnologia aqui o dia inteiro. Eu não acredito na MFB. Posso estar errado, posso estar falando uma grande bobagem para vocês. Né? Posso estar falando uma grande bobagem, porque ninguém sabe qual é a verdade, nem o fisco sabe. Né? Acho o SAT uma ideia inteligente como contingência da nota fiscal eletrônica e varejo? Acho, apesar de todas as limitações. Mas hoje o fisco tem tanto controle que não interessa para ele ficar fiscalizando mais tanto o pequenininho, se ele melhorar. Mas não quer dizer nada eu acreditar nisso também, porque eu nem sei como eles pensam. Nem eles sabem. É política, uma decisão política. Você tem uma esfera técnica, você tem uma esfera política, mas que o mercado vai mudar, porque a tecnologia está mudando, porque o Estado precisa cada vez arrecadar mais, que eles criaram um arcabouço institucional para controlar a arrecadação, eles criaram. E nós temos que ganhar dinheiro com esse cenário. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, nós temos tempo para mudar. Nós temos tempo para ver o que está acontecendo. Só não podemos ficar do mesmo jeito. Porque aí vai ser atropelado. Não podemos ficar... Então, vamos vender ECF? Vamos. Está fácil vender ECF agora. Chega para o teu cliente e fala, cara, vai mudar. Eu não sei o que é que vem aí, mas o que é que vem é o seguinte, você vai ser fiscalizado online. O que é melhor, ser fiscalizado online ou ser fiscalizado quando você tiver que mandar relatório, que você pode olhar o que está mudando, o que você não pode? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte,
tem que aprender a vender solução para o cliente. Vocês têm que ter mais tempo dentro do cliente. Porque o cliente sempre vai ter necessidade. Ele tendo necessidade, você estando lá, amigo, você dá teu jeito e acha o que servir ele. Então, por exemplo, o que a Eugênio está fazendo é isso, a gente está aumentando o leque de opções para as revendas. Para que vocês tenham mais coisas para vender, mais valor para agregar ao cliente e para que vocês tenham mais tempo para ficar dentro do cliente. Eu fico impressionado hoje que eu percebo, eu acompanhei poucas, admito, mas algumas revendas que eu acompanhei o dia a dia, se o cara pegar 100% do tempo dele, ele gasta 50% a 60% do tempo dele cuidando de coisas administrativas, que aí envolve fornecedores também, cotando preço, brigando com assistência técnica, brigando com o banco, brigando com o funcionário, perde 5% ou 10% do tempo pensando na organização da empresa dele e 15% a 20% com o cliente. Não dá. Você tem que perder 80% do teu tempo com o cliente. Tem que ir lá dentro dele, ver o que ele está precisando, ligando para ele. E aí vem o que vier, vai dar certo. E vender ECF agora é um bom momento. Está fácil convencer, explica para eles, ó, vai mudar, é melhor você ter o ECF agora. Se o ECF do cara durar, e os ECFs todos hoje estão muito bons, tiveram uma melhora de qualidade muito grande, eu acho que é muito mais isso que vocês têm que estar olhando, muito mais nisso que você tem que estar preocupado. Porque se a gente ficar discutindo tecnologia aqui, nós vamos longe. Né? Se o SAT atende a isso... hoje, as grandes redes de varejo, que são... E isso não é só eu peguei os números de Recife, porque eu imaginei que, de Pernambuco, porque eu imaginei que fosse ter mais revenda aqui de Pernambuco. Eu errei, deveria ter trazido dados de outros estados. Não é só aqui que 80% da arrecadação está na mão de 20% ou 30% das empresas, não. Isso é o Brasil todo. Isso é a lei de Pareto, entendeu? E esses grandes varejos estão pressionando para o fim do ECF. Né? O cara da Panvel lá foi claramente, assim, ele falou, pô, para mim é muito melhor não ter que, se eu tiver que abrir um caixa, fechar um caixa, mudar um caixa de lugar, não ficar preso a um equipamento. É um inferno para uma multinacional trabalhar com o ECF do jeito que está hoje. Para eles é ruim isso. Entendeu? E cada vez mais, hoje, quantos mercados ou supermercados estão na mão de empresas brasileiras? Das grandes redes de varejo. O último que eu conheci era o Bretas, de Minas Gerais, que a Cencosud comprou, né, que comprou aqui também. Então, essa é uma realidade que eu acho que tende a convergir. Se isso também vai estender para todo o varejo, não sei, acho que não. Talvez a pirâmide comece de um jeito, né, imaginando aquela pirâmide das grandes redes e tal. Mas o que eu acho é o seguinte, nós estamos num momento bom. Toda vez que tem mudanças, tem oportunidades, né? Até sendo um pouco redundante, para citar a frase do Charles Darwin, né? Quem sobrevive não é nem o mais forte, nem o maior, é aquele que mais rápido se adapta. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Olha, vocês estão num momento muito interessante, dá para vender muito ECF, tem muita nova periféricos e soluções para trazer, para incorporar, e eu acho que é isso que a gente tem que correr atrás. E tem que vender soluções, sim, tem que buscar cada vez mais parceria com software houses. Eu acho que a oportunidade das software houses vai aumentar muito, mas tem gente aqui melhor do que eu para falar disso. Né? Então, eu acho que as revendas têm que procurar cada vez mais parceria com software houses, outros tipos de software que existem, para não só de PDV, estar sempre perto e olhar para o seu negócio. Eu estou dentro do meu cliente, né? E, eu acho que é isso, o mercado vai mudar. A única certeza que a gente tem, né, é que tem que usar filtro solar, porque senão faz mal, e o mercado vai mudar. O nosso mercado está mudando, e a gente tem que se adaptar a ele rápido e buscar cada vez mais agregar valor aos nossos negócios, aprender a fazer mais coisas, se informar, e vender bastante ECF, conversar abertamente com os clientes, não tem que ter medo de conversar com os clientes, e esse é o momento. Então, como tecnicamente eu sou muito menos preparado do que o resto das pessoas aqui para falar, o meu recado para vocês é esse, tá bom? Então é isso, um abraço. Boa tarde a todos. Meu nome é César,
Eu sou responsável pela área comercial da NCR Colibri. E vou passar um pouco para vocês. Também não tenho a bagagem técnica que os meus amigos têm. Muito parecido aqui com o Alcebiades. Vou falar um pouco da parte comercial. E uma questão que fica no ar para todos nós aqui, inclusive o Mário, que está aqui na mesa também para debater, é a questão da incerteza, né? Porque, como foi bem dito por todos os fabricantes, temos aí a nota fiscal eletrônica ao consumidor, o SAT e o convênio 09 da MFB. Para nós que somos desenvolvedores, fica uma situação bastante complicada, porque várias obrigações que já estão atreladas aos sistemas de gestão comercial estão ligadas à ECF, né? Então, hoje nós temos aí obrigações que já são escritas, que são obrigatórias serem entregues aos escritórios contábeis, ao fisco, mas tudo ligado ao ECF, né? Então, vai ter que, como o próprio Alcebiades comentou, um tempo de adaptação. Agora, esse tempo, quem dita é o governo, é o fisco. E hoje, falando em nome da NCR Colibri, nós já levamos hoje em torno de 50% do nosso tempo, isso contando em ano, 50% do tempo é desenvolvendo para atender o fisco, e não para atender melhorias que o cliente pede na ponta, para o revendedor poder levar uma boa ferramenta, aquela sugestão que o cliente vive te pedindo, entendeu? Isso deixa bastante preocupado a todos, porque se você já tem hoje 50% do seu tempo para atender a necessidades fiscais, a adaptações no software, para passar em homologações de PAF e ECF, nós vamos ter que aumentar esse percentual. Aumentar o percentual é aumentar a equipe. Aumentar a equipe é aumentar custos, né? Isso tudo é preocupante, mas isso tudo faz parte da transição, né? É evidente que, assim que definir para que lado o barco tem que rumar, eu acredito que por 1, 2 anos, o barco vai ter que se desviar aí por várias rotas, atendendo em alguns estados um determinado tipo, em outro determinado tipo. Por exemplo, São Paulo, né? A Colibri é baseada em São Paulo, o escritório fica em São Paulo. Segunda-feira teve reunião no Cefaz, juntamente com a FRAC, para falar sobre o SAT. Então, já temos uma informação em São Paulo que o SAT, para 2013 em São Paulo, é uma realidade. Eles já vão liberar agora para o segundo semestre, para as software houses começarem a fazer testes, um ambiente de testes com o SAT. Então, nós vamos ter que nos desdobrar agora para mexer com o SAT também. Então, é uma nova realidade de São Paulo. Aí, daqui a pouco, outro estado não aderiu ao SAT, ele vai aderir à nota fiscal ao consumidor. Por exemplo, lá no Sul. Eu tenho que adaptar meu software também para atender ao Sul. Então, virou uma sopa de letrinhas. Então, essa sopa de letrinhas vai ficar por um determinado período. Isso afeta a área comercial? Afeta, com certeza. Prevalece o que o Alcebiades falou? Lei de Darwin, né? O que mais rápido se adaptar, sairá na frente. Mas hoje não sabemos ainda nem ao que se adaptar, né? Eu torço para que isso, o quanto antes, seja decidido, entendeu? E que todos os estados da federação pudessem ser assim, um discurso síncrono, né? Assim, olha, vamos trabalhar com esse tipo de equipamento ou esse tipo de tecnologia. Ótimo, fechou. O que complica é, do lado da software house, ficar, olha, nesse estado é desse tipo, naquele outro estado é desse outro tipo. Você tem que ficar se adaptando. Por exemplo, São Paulo não aderiu ao PAF-ECF. Aí você tem que ter o software homologado no PAF-ECF em todos os demais estados. Talvez tenha algum outro que não aderiu, mas São Paulo é locomotiva aí de arrecadação. E não aderiu ao PAF-ECF. E está levantando a bandeira do SAT. Temos que olhar para isso, né? Mas assim, a nossa posição é bem clara. Nós temos que ir para aquilo que o governo determinar. Se vão existir por 4 anos, 5 anos, 2 anos, 3 tipos, 4 tipos de ferramentas, as software houses vão ter que se adaptar. Não podemos parar de comercializar, não podemos deixar o cliente na mão. O duro é que você vai ter que ter vários ambientes de desenvolvimento internamente. Isso é um complicador muito grande. Para os amigos mais próximos que estão aqui, que me conhecem, eu frequento o ambiente de escola de samba há muito tempo. E dentro de escola de samba é muito engraçado, porque a primeira coisa que se decide para você iniciar um novo carnaval é o enredo. Definir o enredo, todo o restante, todos os demais departamentos de uma escola de samba vão trabalhar para aquele enredo. E o que eu estou vendo aqui nesse debate é que nós ainda não decidimos o enredo.
mas temos que trabalhar para fazer esse carnaval existir. Mas qual é o carnaval? Não sabemos ainda, nem o tema desse carnaval. É porque as regras não são claras. Pois é, esse é um grande complicador, né? E aí, uma outra questão, tem o SPED aí, né? E aí, o SPED tem informações que são oriundas do ECF. Tá bom, se a partir do ano que vem entra o SAT, em São Paulo, por exemplo, como é que eu vou fazer a questão do SPED? É uma outra preocupação, entendeu? Aí, traçando esse paralelo com o mundo do carnaval, não sabemos, é o samba do crioulo doido, né? Não sabemos que fantasia que vamos colocar para o enredo do ano que vem. Mas muito complicado. Eu acho que esse ponto ele é bem importante, porque ele leva uma mensagem de que as coisas não estão tão preparadas como a gente escuta falar. Existe ainda muita pendência, existe ainda muita dúvida, existe muita interrupção na sequência lógica do processo. Então, assim, às vezes me perguntam assim, o ECF ainda vai durar mais quanto tempo? Olha, eu não sei, mas eu acho que não é pouco tempo ainda. Pois é, Luiz, nós não podemos nos tornarmos profetas do Apocalipse. Entendeu? Vai acabar, olha, agora é isso, agora é aquilo. São somente suposições, né? Por exemplo, aqui, só nessa bancada, na parte de fabricantes, são todos parceiros, que trabalhamos em conjunto, e quando tenho alguma dúvida, ligo para qualquer um deles aqui e essa dúvida é esclarecida. Eu preciso ter essa mesma comunicação com essas novas tecnologias. Entendeu? Olha, eu estou com uma dúvida sobre isso. Com quem que eu falo? Entendeu? Com quem eu preciso esclarecer essa dúvida sobre nota fiscal eletrônica ao consumidor? Está rodando piloto lá no Sul, vai rodar piloto agora aqui no Nordeste. Está rodando piloto. Hoje a gente tem essa proximidade de ECF e a gente sabe conversar nesse idioma. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, foi em 94 que entrou a ECF no mercado? Em 94, nivelou o mercado. Né? As software houses que já existiam como a nossa, que já existia antes, assim, ela já existia antes do ECF, ela passou a escrever para comunicar com o ECF. Ponto. Nivelou o mercado. Todos os demais têm que conversar com o ECF. Então, agora, todos nós aqui, desse lado de desenvolvimento de software, estamos aguardando esse momento de nivelamento para saber, olha, com quem e com qual equipamento ou com qual tecnologia que temos que integrar, fazer a comunicação e atender o nosso cliente. Espero eu diminuir essa questão de desenvolvimento interno nas empresas de software house para o fisco, para começar a atender um pouco mais o mercado. Né? Porque o mercado está aí batendo na porta querendo novas tecnologias e você está amarrado também. Acho que o recado que eu tenho para dar é esse. E é o que o Alcebiades falou, não vamos ficar parados, assustados, o mundo vai acabar. Vamos continuar trabalhando, continuar vendendo e torcendo para que tudo isso rapidamente seja esclarecido, para que lado o governo vai ditar. Queria ouvir agora também a visão do Mário como revendedor. O que ele enxerga aí para frente, o que é que ele tem feito na empresa dele, que é uma empresa bastante tradicional aqui no Nordeste, e talvez até passar um pouquinho da experiência dele para vocês. Bom, pessoal, meu nome é Mário. Bom, pessoal, meu nome é Mário, acho que muitos me conhecem aqui. O Luiz Cláudio me convidou, talvez, para falar aqui para vocês, porque a minha empresa tem 36 anos de mercado e eu estou completando 25 anos já no mercado de automação. Comecei, como se falava antigamente, né, o maquineiro, o cara que mexia com máquina registradora, mecânica, e a nossa empresa vem fazendo essas transições. Tanta transição que até o nome da empresa a gente teve que mudar, porque o nome da nossa empresa originalmente é Casa das Registradoras. E registradora não existe mais. Então, hoje, a nossa empresa hoje é conhecida como CRM Automação, que é a abreviatura de Casa das Registradoras de Maceió Automação. Para vocês verem a complexidade desse mercado que a gente atua, porque ele mudou para impressora, veio o PDV compacto, veio a registradora eletrônica, vem mudando, e fica aquela coisa na cabeça, sempre é aquela questão, e agora, como é que é? Como é que vai ser?
E a gente, né, como eu digo, começou em 76. Em 88, a gente já começou a trabalhar com PDV, os PDVs compactos. Em 94, a gente começou com impressora fiscal. Para vocês terem uma ideia, o nosso credenciamento lá na Daruma é o número 8. Foi o 8º credenciamento da Daruma, quando ela começou com impressora fiscal, que não era nem Daruma, era Sigtron. Era Sigtron. E, já mais recente, veio os adventos do SF, MF, MFD, PAF, SPED, Sintegra. Nós estamos num estado que é bastante rigoroso em relação... É uma referência hoje no país, não sei nem se positiva. Quando uma soft house ouve falar de Alagoas, enlouquece, porque o negócio lá é complicado. Eu não sei se complicado, porque também obriga a revenda a estar adequado àquilo. E eles estão fazendo uma consultoria, eu tenho parceiros aqui de software que podem dizer, que disse, pô, os caras deram uma consultoria para mim no meu sistema, que, de repente, se eu fosse pagar para alguém, eu não sei nem se ia ter dinheiro para pagar. Entendeu? Então, para vocês terem ideia, nós estamos com o PAF desde 2009. Enquanto tem alguns estados, como ele falou, São Paulo, que não aderiu, alguns que começou, mas começou de dizer que começou, lá a gente já vai para o 4º ano. Então, é uma série de dificuldades. E a minha empresa representa um pouco de cada um de vocês. Tem aquele cara que é antigo e está preocupado como é que vai ser no futuro. Tem um cara que está chegando agora e quer saber onde ele está entrando, porque na hora que vier SAT, cupom fiscal eletrônico, MFB, a minha empresa vai estar na mesma situação do cara que começou a trabalhar com isso hoje. Né? O cara que era soft house e resolveu vender impressora, o cara, porque, infelizmente, hoje eu acho que um dos maiores problemas do nosso segmento é saber quem é o nosso concorrente. Às vezes o cara pensa que é uma revenda que vende SF e vai o cara lá que vende software e vende a impressora. O cara que vende software pensa que o concorrente dele é uma soft house e chega uma revenda de SF e vende o programa. Você hoje está lá negociando com o cliente, o cara digita lá, ah, não, meu amigo, peraí, eu vou aqui automatizando, não sei o quê, aparece lá o cara com preço que você liga para o fornecedor e diz, cara, ele está com esse preço? E aí? E, junto a essas dificuldades todas, a gente ainda tem que se adequar a essa realidade. E o que é que vem? É SAT, é SPED, cupom fiscal eletrônico, é MFB. Mas a política que a gente adotou lá na nossa empresa, não sei se certa ou se errada, é de que, como o Alcebiades falou, nós temos que ser agregador de valor, prestador de serviço. Se você prestar serviço, eu acho que todo mundo tem aqui um cara de confiança que, quando o telhado começa a pingar, a vazar, o cara chama aquele cara. Tem um eletricista, tem... Então, nós temos que ser para o nosso cliente um cara que ele confie, de dizer, não, cara, olha, eu vou abrir uma loja e eu preciso de SF, eu preciso de sistema. Hoje a ADN está provendo aí recursos de CFTV, não é? Ponto eletrônico. Então, infelizmente ou felizmente, aí é a questão de cada um ver a questão do copo. O copo pela metade, se é uma oportunidade ou é um prejuízo, porque eu queria um copo cheio. Então, os clientes estão aí no mercado, não vão deixar de existir, seja com qual tecnologia for, não adianta a gente ficar aqui. A gente deveria ficar preocupado se os clientes deixassem de existir. Os clientes vão deixar de existir para aquele cara que pensa assim, pô, o que é que eu vou entregar para esse cara? Pô, se você não sabe o que é que vai entregar para o cliente, meu amigo, não adianta, você já perdeu. E, infelizmente, o mercado demanda da revenda mais conhecimento. Então, não adianta você só dizer, não, eu sou bom de impressora, não, eu sou bom de sistema. Eu estava conversando com o Fernando da DGCOM hoje de manhã justamente sobre esse problema. Porque o cara ele desenvolve um programa, mas ele tem que estar preocupado, porque não é só o foco no programa, ele tem que vender hardware também, infelizmente para ele, quando seria ótimo se ele pudesse se dedicar a vender só o sistema.
Então, lá a gente adotou essa política de ser o prestador de serviço do nosso cliente. Oferecer a solução completa. Vai a impressora, vai o micro, vai o programa, vai o TEF. Aqui o Cláudio, que pegou uma solução de TEF que a gente, né, Cláudio, que a gente adotou lá e ele adotou e está dando certo. Enfim, você tem que criar um diferencial para o cliente. Você tem que fazer com que o cliente chegue para você e diga, pô, cara, é legal eu trabalhar com você. Porque se ele não estiver satisfeito, cara, não adianta. Ele vai procurar outro, ou quem aparecer e oferecer uma oferta melhor. Então, a minha visão de mercado é essa. Seja a tecnologia que for, a gente tem que ter algo que realmente o cliente sinta que a gente está oferecendo uma coisa de valor para ele. Seja o que for, se for impressora, se foi a impressora, se for o sistema, se é o conjunto, enfim. O que não pode é o cara simplesmente cruzar os braços e ficar especulando, como o César aqui falou, o Alcebiades também. Deixa vir, cara. Se você estiver preparado, o que vai vir, você vai conseguir. Está lá o elefante. Quando começou, ele não tinha tromba, cara. E ele teve que desenvolver uma tromba porque o que ele comia estava na parte mais alta das árvores. Então, e aí? Ou ele fazia isso ou ele morria. Então, essa é a opinião que eu tenho em relação à questão do mercado. Quem, infelizmente, é cansativo, você vai ter, para você ter uma ideia, a minha empresa que girava em média na faixa de 15, 20, 25 empregados no máximo, hoje são 50. Porque você começa a ter que ter gente especializada. Né? Você não pode pegar o cara e dizer, fulano, vê aí, o cliente ligou, eita, é TEF, rama 1. Ah, é software, rama 1. Não, você tem que ter uma pessoa qualificada para atender o teu cliente. E aí isso demanda valor. Então, as margens também, quando eu comecei a trabalhar vendendo registradora, a gente comprava uma registradora por R$1.000 e vendia por 5.000. Aí, quando o cara reclamava, a gente dizia assim, não, cara, eu vou quebrar teu galho, tu me dá 50% aí, e o resto eu divido 2 vezes. E o cara ficava feliz da vida, porque achou que enganou a gente. Quando a gente estava pegando da entrada dele, a gente pagou o fornecedor e já ganhou dinheiro. Hoje você tem casos aí que você não consegue entender por que o cara vendeu por aquele preço. Então, só tem um jeito, serviço. Porque o serviço, por menos que você, ou mais que você cobre, o cliente pode julgar. Então, tem gente que acha que vai pagar mais, tem gente que vai pagar menos. Mas tem que partir para isso. Demanda, trabalho, você vai ter que ter mais gente. A pessoa que está à frente da empresa vai ter que lidar com mais assuntos. É complicado. Liga um cliente querendo saber de SPED. Liga o outro querendo saber se integra. O outro falou que o TEF que vendeu, em vez de ir para a conta dele, foi para a conta do outro. E aí, cara? E, como diz o Alcebiades, e o cara ainda tem conta para pagar, tem o funcionário que não chegou para trabalhar, né? Tem o fornecedor que não entregou a mercadoria no prazo hábil, como o amigo falou na palestra anterior, e você no meio desse tiroteio todo. Então, o recado que eu dou, assim, porque se muitas empresas acham que estão em risco, imagina a minha assim, porque, você tem uma empresa de 36 anos, que de repente você agora não sabe para onde ela vai, é complicado, cara. Aquela sensação de repente, nadei, morri na praia, eu acho chato, para mim. Então, tem desde 2008 que a gente está se preparando assim, para isso, a gente começou a focar em software, em TEF, agora estamos entrando com o CFTV, relógio de ponta, a gente está tentando agregar valor, e outra vantagem, porque eu acho que qual é o dono de revenda daqui que já não pensou assim, por que eu não boto outro negócio? Não é? Tem muitos dias que o cara acorda assim de, cara, eu podia botar outro negócio agora, mas a gente vai botar o quê, cara? Não é? É uma cachaça. E outra, olha a oportunidade que nós temos. Tem aí relógio de ponto que a lei obrigou o cara a colocar. Tem o sistema de câmera que hoje, como falou o palestrante anterior, é uma necessidade. Hoje é uma necessidade. Então, e está tudo no mesmo cliente.
fora o novo mercado, né? Porque a gente está abrindo o nosso negócio é pessoa jurídica, basicamente. E hoje está surgindo um mercado para a gente, pessoa física. Então, essa é a visão que eu tenho, que eu espero que esteja certa. Eu também não sou o dono da verdade, né? Tem gente aí que está vendendo só impressora e está se dando bem. Como diz o Alcebiades, vai ter impressora até o fim da vida. Então, de repente, poderá ser um nicho de mercado, né? Mas, infelizmente, impressora hoje, as coisas viraram commodity. Muitas vezes, eu mesmo, em alguns casos, eu chego a dar impressora para vender o sistema, né? Para poder agregar o valor e gerar o recorrente. O que interessa é que todo mês tem aquele recorrente lá para você. Isso hoje é o que a gente tem que correr atrás. De correr atrás de alguma coisa que nos dê uma receita constante, de que a gente possa saber que no final do mês vai pingar aquela grana lá e você não vai ficar naquela paranoia, eu tenho que vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Porque todo mundo vai querer isso. Então, essa é a minha visão que eu tenho dessa situação atual e do futuro. Eu vejo essas novas tecnologias como uma grande oportunidade para aquelas empresas que realmente estiverem dispostas a aproveitar. Como? Se capacitando, se preparando e tendo que oferecer para os nossos clientes. Assim, basicamente, é o que eu tenho aí para colocar. Bom? Muito obrigado, Mário. Eu queria agora abrir o debate para que as pessoas que anotaram alguma pergunta, elas fizessem a pergunta de forma objetiva e solicitando a resposta de um dos debatedores. Bem, minha pergunta primeira existe uma comissão, uma associação dos fabricantes de ECF. E como o nobre amigo falou da escola de samba, que a gente não tem enredo, me perdoe a franqueza, mas me parece que nem os fabricantes têm enredo também. Eu acredito que deveria ter uma comissão, tanto de hardware como de software, acerca da opinião e da solução desses problemas. Eu penso que também, Luiz Cláudio, a gente se coloca numa situação muito passiva. A gente é que faz o mercado acontecer. A gente é que está na ponta. A Cefaz pode impor várias coisas, mas a gente tem que exigir o direito de ser ouvido também. A gente representa a população. A gente é quem está na ponta fazendo acontecer. Então, por que não se criar uma comissão mista entre software e hardware para desenvolver uma solução que seja favorável a todo o Brasil? Eu tenho certeza que, se nós unirmos as nossas mentes e começarmos a pensar, chegaremos a uma solução melhor. Eu queria a resposta de um amigo vice-presidente, já que ele representa a associação, já convocando a brilhante palavra dele. Mas a minha pergunta é, por que não se cria uma comissão da Associação dos Fabricantes de ECF com a Associação dos Desenvolvedores de Software para que se solucione as questões que ainda estão pendentes de insegurança e uma série de coisas? Por favor, obrigado. Bem, de uma certa forma, isso aí é o que a gente vem sempre e insistentemente tentando fazer, e algumas vezes a gente até é bem-sucedido e em outras vezes a gente não é. Na AFRAC, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Automação Comercial, que não é só de ECF, então tem a IDC e todo o resto dos equipamentos de automação comercial, a gente já conseguiu, com muito esforço e depois de muitos anos, participar de todas as, não diria todas, mas vamos dizer assim, 80% das reuniões da COTEP, que é o grupo técnico que decide sobre o equipamento de fiscalização. Bem, a AFRAC ela tem algumas áreas. Uma área dela é de software house, a outra área é de comissão de ética, a outra área de IDC, e tem a área de equipamentos. Nós temos trabalhado em conjunto, dentro da AFRAC,
tanto na área de software house quanto na área de hardware, para simplificar o máximo possível e, no que diz respeito, por exemplo, a carta-fiança para lacradores, para fabricante, o sistema de PAF, simplificar, fazer valer em todo lugar. Em suma, a gente está constantemente em reuniões internas, as reuniões dos grupos, decidindo e tomando atitude e levando esses nossos pleitos. Para que você, por exemplo, para te dar um exemplo, no dia 9 agora, nós vamos estar, a FRAC vai estar numa reunião da COTEP, onde vai ser discutido o último afinamento da especificação do convênio 0909, onde vai ser feito simplificações de alguns itens, de algumas obrigações acessórias que ainda restaram, que sobraram, porque essa nova especificação toda eletrônica da impressora pode tirar um monte de coisa dela. E a gente vem tirando. Então, amanhã, quer dizer, dia 9, a gente vai ter uma reunião para minimizar mais isso ainda, deixar esse impressor bem leve, bem simples, bem fácil de ser integrado. Você veja, o impressor ele tem download de software remoto. Então, conclusão, você não tem mais toda aquela complicação de certificação, de homologação e de tudo, porque se descobrir um problema, você troca o software no centro de gestão e ele replica para todas as máquinas. Então, em tudo isso aí, no que diz respeito às reuniões da COTEP, a gente já tem sido muito bem sucedido. E não é só a FRAC, não. Também a BINE tem trabalhado bastante em paralelo a isso. Nesses assuntos, praticamente somos os mesmos sócios, porque tanto na FRAC como na BINE são IBM, Epson, Daruma, Bematec, Sueda, Eugene, e vários outros que eu estou esquecendo aqui, Itautec e tudo. Mas isso que você fala, a gente já faz. Essa reunião do dia 9 já obrigou uma de emergência nossa no dia 8, para que a gente já leve os pleitos mais bem fechadinho, porque é muito difícil se você não tiver condições de trabalhar bem com a COTEP. Porque você chega lá, tem 46 fiscais, representando todos os estados, cada um com uma cabeça um pouco diferente, com algum pensamento, e são pessoas que não estão muito predispostas a ouvir o que é de fora, o que não é fiscal. Eles sempre ficam com o pé atrás, que você está querendo alguma coisa para facilitar uma burla, uma coisa assim. Então, tem sido difícil, a gente tem tentado, a gente se esforça muito com isso. São Paulo, por exemplo, não abriu esse espaço, só agora, mais recentemente, que ele aceitou fazer algumas reuniões com a gente para ouvir opiniões da gente sobre o SAT. As primeiras especificações de SAT, elas foram muito ruins, elas tinham erros primários. Nós fizemos vários documentos, mandamos para a secretaria e muita coisa foi aceita, foi modificada, outras coisas eles mesmos descobriram com os testes deles e tudo. Mas a gente está abrindo devagar uma possibilidade de diálogo, de fazer algumas apresentações. Eu mesmo participei de uma ou duas, direto com o subsecretário, e com relação à nota fiscal eletrônica lá do Rio Grande do Sul, essa aí realmente nós não tivemos a menor condições de dar qualquer tipo de opinião, porque eles partiram da premissa que, como não vão usar hardware, não tem por que falar com a área de hardware. Você ia falar alguma coisa? Só complementando, não estou aqui representando a associação, nem tampouco fazendo propaganda de nenhuma associação. Mas a FRAC, ela também tem grupo, não é só o grupo de fabricantes de hardware, também tem o grupo de interventores, grupo de desenvolvedores de software, fornecedores de suprimento. Então, eu acho que vale a pena vocês também somarem revendas, distribuidor, ou seja, são vários grupos e várias frentes de trabalho que vêm sim sendo executadas e vocês devem somar, não sei se na FRAC ou outra associação, ou criar um grupo de trabalho, mesmo que à distância, participar das discussões lá, que já existe hoje em São Paulo, na FRAC, somem com a gente, vamos opinar também e vamos iniciar um movimento mais forte. Então, se é isso que você sugere,
vamos participar. Nós temos agido bastante, mas dentro do nosso domínio, que é no equipamento, né? Você, inclusive, pode se inscrever e somar todos vocês, né? Inclusive, por exemplo, a NCR Colibri tem 120 revendedores pelo Brasil. Nós vendemos software por todos os estados. E incentivamos os nossos revendedores a se associarem à FRAC. Somente assim teremos forças para buscarmos o que você acabou de falar. Entendeu? Já existe a Comissão de Desenvolvimento de Software dentro da FRAC, né? Então, a gente está muito próximo. Mas somente hardware e software, sem a ponta, sem os revendedores fazendo pressão, as coisas não acontecem. Vocês precisam também se fazer presente. Entendeu? É por isso que a associação existe, né? A associação é isso, é se associar. Não adianta poucos falarem em nome de muitos, né? A gente se mantém em briga constante sobre o PAF-ECF. A gente sabe que tem muitas dificuldades em todas as áreas, pior ainda nessas áreas de combustível e alimentação por quilo, mas seria pior ainda se a gente não fizesse essas brigas enormes, enormes mesmo. E, claro, eu sei que a gente tem ganho muitas paradas, porque tem muita coisa que se modernizaram em função de tudo isso, mas não está nem perto do que a gente ainda pode conseguir. O maior problema é a questão política. A questão política, São Paulo pensa de um jeito, tanto é que não aderiu nem ao PAF. Quer concluir? Viu? Então, por mais que a FRAC ou qualquer coisa se junte para tentar fazer uma coisa de uma maneira só, você tira aqui pelo Nordeste. Sergipe vai começar com cupom fiscal eletrônico, Alagoas está com PAF, Pernambuco está com PAF mais ou menos, o Ceará já criou um modo próprio, a Paraíba está no PAF, mas também não sabe, e quando não tem a unidade, você fica complicado, né? Então, a nossa situação da revenda é um pouco complicada. Infelizmente, a gente fica esperando e, quando chega, a gente tem que correr para tentar. É subir num carro com ele andando. A gente não tem como dizer, não, vamos pegar o carro, vamos sentar, ajustar o banco, o retrovisor, não. O carro está passando, vamos tentar entrar e vamos nele. Então, a sua ideia é louvável, mas chega num ponto, como o Gerson falou, que não, é como, né, Rio Grande do Sul, não quis nem conversar. Eu não vou mexer com equipamento, eu não preciso falar com vocês. Mas, assim, como ele disse, se a FRAC ficar forte com as revendas e tudo mais, pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa. Beleza? Eu tenho uma pergunta sobre algumas perguntas, né, sobre esse novo SCF aí. A primeira delas é se existe uma previsão disso aí começar a poder ser comercializada, né? E a segunda tem a ver com a questão da contingência, né? Já que a realidade do Brasil é um pouco desprovida de banda larga, né? Se existe o interesse ou a intenção de se colocar algum tipo de contingência de escada nesse equipamento. Para quem você endereça a pergunta? Algum dos fabricantes aí, talvez o da Epson. Qual é a sua escolha? Falo eu, depois eles complementam, então. Esses ECFs, como o Gerson já disse um pouco mais cedo, já existe um homologado, um fabricante já tem esse equipamento homologado, disponível para comercialização. Não sei qual é a estratégia dele para entrar no mercado. Os demais fabricantes estão com equipamento, inclusive na Autocom, eu não sei quem daqui foi na Autocom, teve a oportunidade de ver equipamento da Epson, o convênio 09 da Epson estava lá exposto, a Daruma também expôs, a Sueda também expôs. Ou seja, no mínimo esses fabricantes, que eu sei porque eu vi os equipamentos, têm os seus projetos já em fase final. A Epson está em fase final de homologação de hardware no Instituto Técnico.
Daí, então, a gente vai fazer a homologação do firmware, que é a análise funcional junto ao fisco. Então, a data de entrada desses equipamentos depende do próprio fisco em homologar os equipamentos. Vamos ver qual é a disponibilidade deles para fazer a avaliação técnica desses produtos. Mas eu acredito que, para o início do ano, teremos mais equipamentos, além desse fabricante, já homologado e disponível para comercialização. E, quando tiver mais de um, fica muito mais fácil entrar no mercado, até para gerar concorrência, para ter outras opções e para a solução se tornar sólida o suficiente em termos de fornecedores, né? Quer complementar? E a contingência? Então, com relação à contingência, isso aí foi uma das colocações que eu tinha feito e que eu entendo que é a parte mais importante, eu digo, de todas essas opções que estão por aí. Porque o novo impressor, ele transfere os dados, permite que o fisco faça a sua fiscalização de maneira moderna, mas, realmente, ele é feito de uma forma que, se você quiser funcionar igualzinho ao impressor de hoje, você vai funcionar. Por quê? Porque dentro do módulo blindado tem uma memória que armazena os dados e que armazena por até 5 anos. Então, ou até mais. Vamos falar em 5 aqui, porque é limite de especificação. E, então, o que ocorre? Você tem, na legislação, ela permite que você trabalhe de diversas maneiras com equipamento. Por exemplo, você é uma loja que está numa cidade muito distante, com poucas condições, o seu faturamento é pequeno e não está compensando você manter uma banda larga lá. O fisco daquela região ou daquele estado, ele vai determinar que lojas que estejam em tais regiões assim, assim, assado, ela não precisa estar ligada online numa banda larga e ela precisa passar por cybercafé uma vez por semana os dados. Então, essa impressora nova, ela tem uma USB que você espeta um pendrive, ela passa os dados para o pendrive e você leva para um cybercafé e transmite isso para o fisco. O fisco pode, numa situação pior ainda, onde é muito longe, tem que atravessar de barco e seja lá o que for, ele abonar e falar que essa impressora nessa região vai operar sem ter que transmitir os dados. Ela opera como a impressora de hoje, que não transmite. E ele pode também determinar que, enquanto você faturar até tanto, você não precisa passar. Depois que subir de X, você é obrigado a pôr uma banda larga e passar os dados. Em suma, essa impressora, ela realmente foi desenvolvida pela COTEP para ser uma evolução do que se tem hoje. Ela vai no foco da necessidade, ou seja, ela permite que o fisco tenha os dados online, mas ela não obriga. Por quê? Porque se você tentar colocar, seja SAT, ou seja nota fiscal eletrônica, ou seja MODE, ou seja qualquer outra opção que a gente ouve falar por aí, ela tem, eu entendo, essa grande deficiência. Ela não sabe fazer a passagem. Por quê? Se você colocar, você tem que transmitir. E isso, de cara, todos aqui que usem a inteligência sabem que não vai funcionar. Boa tarde. No meu entender, eu acho que isso é uma questão política. Que tipo de questão política? A briga, na verdade, eu acho que é para quem desenvolve a tecnologia primeiro. Porque existe uma série de necessidades que nós, como software houses, precisamos adequar o nosso software para a melhoria do nosso cliente, como falou o nosso amigo da Colibri. E ficamos engessados a partir do momento que a gente sabe que tem uma nova tecnologia e a gente não sabe qual é essa tecnologia, isso nos impede
de melhorar o nosso produto. Então, eu gostaria de saber, a FRAC, eu sei que já existe uma opção, que é o convênio 0909, mas que, se já se mostrou contrária a essas outras tecnologias que existem, e qual, assim, os procedimentos que nós... Porque, assim, a gente também não pode ficar de mãos atadas esperando, porque cada um vai puxar o seu interesse. O pessoal do físico vai querer desenvolver a tecnologia dele. Cada um vai puxar a sua tecnologia como melhor. O pessoal dos fabricantes vai querer desenvolver o equipamento porque vai vender. E nós, software house, vamos ficar de mãos atadas olhando o pessoal brigar e jogar a bomba para cima da gente, porque, assim, existem algumas peculiaridades que existem. Por exemplo, nós que trabalhamos com projeto. Então, uma empresa como o César terceiriza a minha empresa para desenvolver um determinado projeto. Então, eu tenho que fazer todo um projeto, tá? Dentro desse projeto, eu tenho que estimar prazo. Dentro desse projeto, eu tenho que estimar qual tecnologia que eu vou utilizar nesse projeto e tenho compromissos de entregar aquilo que eu firmei em contrato. E a partir do momento que eu não sei qual a tecnologia que vai ser aderida pelos estados, a minha situação perante a empresa que me contratou, como é que vai ficar? Posso responder? Sim. O seu problema é nosso também, entendeu? Dos fabricantes. A gente não pode perder de vista algumas coisas, tá? A regulamentação do ECF e dos PAFs hoje é feita através de convênios. Não é nem lei, são convênios. Todos os secretários de Fazenda se reúnem em Brasília, num conselho que se chama CONFAS, e lá eles aceitam ou não o convênio. Então, os estados são soberanos, porque isso não é lei. O estado pode ou não adotar o convênio. Então, hoje, você, como software house, você tem, eu diria aí, que uns 4 problemas. Você tem o ECF, que existe hoje, que você tem que trabalhar com ele. Existe um convênio 9, que as especificações estão à sua disposição, para você trabalhar com o teu software. Se você vende o seu software em São Paulo, se você entrar na Secretaria de Fazenda de São Paulo, lá estão todas as especificações para você trabalhar com o SAT e com o emulador do SAT. Eles estão até disponibilizando um emulador para software house. Nessa semana eles já liberaram isso, para software house já ver como funciona o SAT. Eu acho que não é bem quem puxa a tecnologia, né? No nosso mercado, o interesse que manda é o interesse de arrecadação do Estado, de cada Estado. E são eles que mandam, não é nem não é nem a federação. Qual é o problema do Convênio 9? Apesar de muitos estados fazerem parte do Convênio 9, eles já declararam que não vão impor esse convênio e que não querem esse convênio. Então, estão buscando as outras alternativas. Quando eles tiverem... Hoje, por isso que eu estou dizendo, hoje o que está mandando ainda, aqui é o PAF para software house, em estados que exigem, e é o ECF, do jeito que está hoje. Se você tem cliente em São Paulo, entra na Secretaria de Fazenda de São Paulo e vê como está funcionando o SAT e começa a emular ele. Porque a Secretaria de Fazenda de São Paulo nem exige PAF. Hoje é isso. Você não tem outra coisa. Se a tecnologia, eles chegarem num consenso... A minha opinião é o seguinte, gente, o fisco é muito esperto. Eles não vão... Existe hoje uma disputa política, existe hoje uma briga entre qual é... Mas eu acho que está havendo um consenso para onde vai isso. Entre eles mesmo. Tá certo? Talvez esse consenso ainda não esteja declarado abertamente, porque existem ainda alguns rachas, mas o samba não está tão do crioulo doido assim, não, na minha opinião. Eu acho que a solução caminha para uma coisa muito... que alguns estados de muito peso já decidiram.
né? Aqui no Recife, vocês têm uma pessoa absolutamente aberta ao diálogo. E Recife, hoje, na minha opinião, é o 4º em peso de ECF. São Paulo é o 1º. Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses estados vão significar mais do que 60% do parque de ECF e para onde talvez vá a tecnologia. Então, não tá. Agora, se vier uma coisa nova, a software house vai ser avisada e vai ter seu tempo. O que corremos o risco de acontecer, e que hoje a software house já enfrenta isso, cada estado tem um PAF. Cada estado tem um PAF. Mas é assim, é ICM, a arrecadação é municipal. A soberania é do estado. Você tem um convênio nacional, não é uma lei federal. Então, isso tem dois pontos de vista, né? Como eu estava conversando com uma software house, ele falou, pô, mas que droga que é assim. Conversando com outra software house, ele falou, pô, ainda bem que é assim. Então, aí depende do como o que o Mário falou, né? Você tem o copo ali, né? Ou ele está meio cheio ou meio vazio, depende de como você vê. Mas essa é a realidade. Não é muito que o fabricante está puxando a tecnologia para isso. O fabricante queria, sugeriu uma tecnologia fraca e levou. Alguns estados não aceitaram. E vamos fazer o quê? O que interessa é como eles vão arrecadar. E isso eles não abrem para a gente. Isso eles não abrem. Da onde vem o dinheiro, de onde que eles vão arrecadar, quem eles vão pressionar, não abre. Alô? Alô? Então, na verdade, existe uma alegação de que quando a própria retaguarda faz, você sempre tem que auditar também isso. Enquanto que, quando é o dispositivo que faz, você responsabiliza o fabricante do dispositivo. Se existir qualquer tipo de fraude, como ele é o dono da assinatura, ele é responsável, vai ser pesadamente onerado, e não há coisa que onera mais um fabricante do que proibir ele de vender de repente até que ele resolva o problema. Muito bem. Uma outra coisinha que eu queria comentar, só para completar aqui a colocação do Alcebiades, que no convênio 0909, você vai poder utilizar o seu, enquanto software house, você vai poder utilizar o seu sistema sem mexer nada. Ele é plug and play. Por quê? Porque o Claudenir depois provavelmente vai explicar isso em maiores detalhes, porque tem o SCO, que é o protocolo único, blá, 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 mas também cada fabricante vai fazer o seu cross-reference. Então, para vocês, no novo ECF, não muda nada, então vocês vão poder trabalhar mais nessas outras coisas. E tem a vantagem que, como ele é mais moderno, vai simplificar muito várias obrigações acessórias. Não vão existir. Pessoal, em função do horário, que já está bastante estourado, a gente só vai fazer mais uma pergunta. Esse novo convênio é preciso passo? Só um pouquinho, amigo. Eu tenho que fazer a pergunta na ordem. Oi. Bom, o meu não seria muito bem uma pergunta, tá? Vocês, como um fabricante, eu não sei como é outros estados, a gente é do estado do Pará. E a gente tem um problema muito sério lá, que para poder ser lacrador de impressora, tem que ter um curso de eletrônico, e tem que ter o CREA, que eu acho um absurdo isso, sendo que hoje tudo você vai lá e programa, quando dá problema, manda para o fabricante, ele manda de volta. Enfim, hoje, a minha cidade para a capital é 800 km em linha reta, e toda vez que dá problema nas impressoras, tem que estar mandando para a capital, porque a dificuldade para a gente fazer esses procedimentos não tem como, né? Tem que ser alguém credenciado. Então, eu não sei se vocês tomam alguma providência, até junto com o Estado, para facilitar isso daí, porque, por exemplo, no Estado do Pará, a legislação é de 2001. Pô, muita coisa mudou de lá para cá que ninguém conserta mais máquina, o circuito de máquina quando dá problema. Obrigado.
Só uma coisa, você não faz ideia o que é ser lacrador no Rio Grande do Sul. Conta para ele o que precisa. Bom, pagar 50 mil para ser lacrador. Na verdade é assim, isso que ele está falando é um fato, tá? Por trás de tudo isso, gente, o fisco fala que um ponto frágil em toda essa cadeia de hoje está na área do lacrador, para que apareçam alguns bypass, algumas tentativas de fraude. Em função disso, o fisco procura, de tudo quanto é forma, dificultar o spread, quer dizer, o espalhamento muito grande de lacrador, e ele procura também colocar muito empecilho para que esses poucos lacradores que ficam, eles tenham uma forma de perder muito se eles forem pegos num ato de fraude. Então, por exemplo, exigir que tenha um CREA, mais ou menos, na verdade, ele está querendo dizer assim, esse sujeito não vai arriscar perder o CREA dele numa fraude. Quer dizer, veja que eu estou falando pelo fisco e eu não tenho aqui autorização para falar pelo fisco, mas é pelo que eu entendo e sinto de todas as vezes que a gente foi atrás de simplificar essas coisas. Tem muitos estados que exigem que o lacrador ele assine carta-fiança, que ele ponha todos os seus bens à disposição do fisco, que é como ele falou, no Rio Grande do Sul tem que ter 50 mil reais. Então, realmente, isso é difícil a gente ingerir nisso aí, porque isso aí é uma coisa específica lá do fisco. Ele sempre coloca para a gente o contrário. Para a gente, ele coloca que a gente não tenha muito lacrador, que a gente segregue de uma vez, que simplesmente a ordem endurece bem o jogo mesmo. Mas, com essa nova impressora, isso aí vai mudar muito de figura, porque ele não vai mais ter nada a ver com isso. Vai ser o lacrador, por exemplo, ele vai ser um credenciado do fabricante. Ele vai ter a senha do fabricante para operar, e aí os conceitos vão ser outros, as exigências vão estar com os fabricantes. Pessoal, eu gostaria de encerrar o debate em função da palestra do Claudionir, senão vai atrasar muito. Eu vou tomar a liberdade de disponibilizar a equipe de debatedores, eles vão continuar no fórum, então qualquer pergunta que vocês não tenham conseguido levantar aqui no fórum, eles vão estar aí no evento e vocês podem se dirigir diretamente a eles para poder não sair daqui com nenhuma dúvida. Eu gostaria de agradecer a todos, aí, ao Alcebiades, ao Gerson, ao Matheus, ao Mário e ao César pela disponibilidade. Espero que a gente possa ter trazido informações para vocês, no sentido de tentar mostrar um pouquinho das tendências do mercado aí com relação ao ECF e deixar claro que o mercado de automação ele continua existindo, é um mercado que vem crescendo e o que a gente precisa ter agora é bastante maturidade para enxergar que algumas mudanças elas vão acontecer, a gente tem que preparar nossas empresas para essas mudanças, os fabricantes estão desenvolvendo novos produtos, existem novas linhas a serem incorporadas aí no mix de vocês. Então, é muito importante que a gente saiba fazer do limão uma limonada. Muito obrigado e vamos dar um break aí de 5 minutos para o Claudionir começar a palestra dele.